A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a Evelyn Saião e hoje eu quero compartilhar algumas mensagens que Deus colocou no meu coração. Fique até o final do vídeo para você não perder nadinha, tá bom? E aí, vamos começar aqui com a oração que o Pai nos deixou, a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6. Mateus 6, do versículo 9. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Também, meus irmãos, gostaria de louvar um hino da harpa com vocês. Vamos louvar então, meus irmãos, o hino 400, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus, aleluia! Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz de louvar a harpa cristã. É muito bom. Pessoal, quando eu comecei na minha fé, eu gostava muito de ouvir os louvores, né? Worship, né? Que falam. Aqueles mais moderninhos e tudo. E agora o Senhor está me transformando, né? O Espírito Santo me pediu para ouvir a harpa cristã. E eu estou agora também na Assembleia de Deus, né? E aqui da minha cidade, que é de Caraguatatuba, São Paulo. Não sei se vocês conhecem. E é uma cidade maravilhosa, é praia, né? E um dia eu vou vir contar aqui para vocês também o meu testemunho, tá bom? Hoje eu gostaria então de compartilhar algumas mensagens, né? Alguns capítulos do nosso Pai, que está agora, ó, vamos primeiramente aqui em Atos 3:19. Eu anotei aqui no meu caderninho, pessoal, tá tudo anotadinho, eu tenho um caderno onde eu faço o meu estudo, né, o devocional, e aqui eu anoto as passagens que mais me tocaram, né, no dia que eu tô lendo ali os versículos, tá? Então é bom, se você tiver um caderninho aí, começa a estudar a Bíblia, né, com o seu caderninho. É muito bom você anotar os versículos que chamaram sua atenção, né? É ali onde Deus está falando com vocês. E outra dica também que eu quero deixar aí para os irmãos, não sei se vocês já fazem, né? Eu tenho duas Bíblias. Aqui, essa versão aqui é a Almeida Corrigida Fiel, é a ACF, tá? E também tenho essa daqui, ó. Ai, gente, essa aí é gigante, é uma Bíblia de estudo, certo? E ela é da nova versão transformadora. Então, duas versões. Essa aqui é uma versão mais nova, então você entende melhor, né? E essa é uma mais antiga, mas é maravilhosa. Você lê os dois, né? Para você ver a diferença e entender melhor a palavra de Deus, né? Então, antes da gente falar aqui sobre a palavra de Deus, vamos orar, né? Para o Espírito Santo nos dar sabedoria, tá bom? Espírito Santo, abra agora, ilumina nossa mente e nos dê entendimento, sabedoria.
para entender a tua palavra, que a gente guarde, Pai, no coração essas suas palavras e coloque em prática no dia a dia, que sejamos praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes. Em nome de Jesus, eu peço e já agradeço. Amém. Obrigada, Pai. Vamos lá. Atos 3,19 está dizendo aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. Hoje o Senhor está nos pedindo aqui para nos arrependermos, para também nos convertermos, né? Vamos nos converter, pessoal, vamos nos arrepender dos nossos pecados. Se você está aí assistindo e você não se arrependeu ainda, não se converteu, busque hoje, o Senhor está te esperando, tá? Ele está te chamando. Se chegou esse vídeo até você, é porque Ele quer falar com você e Ele quer uma mudança na sua vida, né? O arrependimento, a conversão, é uma mudança de vida, né? Uma mudança de mente. E a minha mente foi transformada, foi mudada a partir do momento que eu fui buscar o Senhor, né? Fui buscar, fui colocando todos os meus pecados nas mãos do Senhor, confessei meus pecados para o Senhor. Confesse seus pecados aí para o Senhor hoje, ajoelha aí no seu quarto, onde você estiver, ajoelhe e converse com Ele. Oração é uma conversa com Deus, então converse com Deus, tá? Ele está pronto e te esperando para ouvir, para você confessar seus pecados, se arrepender dos seus pecados e se converter dos maus caminhos, para que nossos pecados sejam apagados, ó, que ele diz aqui. E assim vem tempos de refrigério, de paz, pela presença de Deus na nossa vida. É tão bom estar na presença de Deus, é tão bom ter a paz do Senhor, é muito maravilhoso. Eu não conheci o Senhor há 4 anos atrás, eu era do mundão, eu fazia tudo que o diabo gostava e eu era serva de Satanás. Hoje eu sou serva do Senhor e é maravilhoso. Se você ainda não é servo de Deus, busque hoje mesmo ser servo do Senhor. Ele está preparado, te esperando, Ele está à porta, está batendo aí para você abrir seu coração para Ele e começar uma caminhada maravilhosa com Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não passar por Jesus, certo? Então hoje mesmo você pode ter essa chance de começar a sua caminhada com Deus, que é maravilhoso. Meus irmãos, além dessa palavra aqui, o Senhor tem falado muito comigo sobre os falsos mestres. Nós temos que tomar muito cuidado, que nos fim dos tempos, está aqui, ó. Vamos lá, abra sua Bíblia aí em Mateus 7:15. Mateus 7:15. Vou colocar para vocês aqui. O Evangelho segundo Mateus, certo? Segundo Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 15. Olha só a chamadinha já que tem aqui, ó. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Olha só, depois vocês leem tudo aqui, certo? Mas o Senhor, Jesus, já nos deixou aqui para a gente ficar atento aos falsos profetas, certo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos aí, pessoal. Meus irmãos, tem uns falsos profetas que estão na internet. Tem que tomar muito, muito cuidado, viu? Eles estão vestidos, ó, como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tem que tomar muito cuidado e ficar aí, ó, vigiando e orando, certo? Olha a outra palavra que o Senhor deixou aqui para eu falar com vocês. Está aqui, ó, em primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Timóteo. Aí o capítulo 4, vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pessoal, depois lê tudo também. Mas olha só o que o Espírito Santo está nos falando aqui. Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Isso aqui é para quem é crente, para quem é cristão, tá? Tem que tomar muito cuidado para a gente não apostatar da fé, pessoal. Porque a gente tem muitos irmãos aí dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Tomem muito cuidado. Para a gente poder se proteger, é muito jejum e muita oração, tá? Meus irmãos, temos que estar sempre orando e vigiando e jejuando, tá? A gente precisa muito estar sempre em conexão com Deus e pedindo para o Senhor nos revelar o que está em oculto, primeiramente em nós, mas também nos irmãos, né? Da fé. Será que esses que vocês estão assistindo aí pela internet é um homem de Deus realmente? Pergunta para o Espírito Santo, tá? É muito perigoso. Pessoal, tem que ter vigilância, né? O Senhor Jesus nos diz para vigiar e orar. E se a gente estiver em Deus, Ele está em nós, né? Está na Bíblia também. Agora eu não lembro qual é a passagem, mas depois eu vejo direitinho e mostro para vocês. Mas precisamos estar vigiando e orando e pedindo: Pai, me mostra se esse homem que eu estou assistindo na internet ou se esse pastor que eu estou indo na igreja realmente é do Senhor, né? Se você ainda tá aí e tá vendo algo diferente, você tá sentindo uma coisa estranha, né? Olhando para um pastor na internet ou na sua igreja, e pede para o Senhor te revelar, porque às vezes é esse espírito que está por trás, é um espírito enganador, doutrinas de demônios. Isso é muito perigoso, pessoal. A gente não pode brincar nesses últimos tempos, não podemos brincar de ser crentes, de ser cristãos. Deixa eu mudar a câmera aqui. Não podemos brincar, pessoal, de ser cristãos, porque crente até o Satanás é, né? Ele crê e treme diante do Senhor. Agora tem muitos aí brincando de ser cristãos, falam que são de Jesus, né? Usa vestes de Jesus, né? E estão assim, dando maus testemunhos, certo? Então a gente tem que estar vigiando e orando nesses últimos dias, pessoal. Não podemos aceitar qualquer homem de Deus que se diz de Deus, está usando a internet aí, tem milhões de seguidores, chamam todos de ovelhinhas maravilhosas, seus lindos também, tem um outro que fala seus lindos, o outro chama os ovelhinhas queridas. Pessoal, temos que estar vigiando. Peça ao Espírito Santo para mostrar para vocês se esses homens são realmente do Senhor, tá? Porque são homens que falam só as coisas maravilhosas da Bíblia. Vamos ser vencedores, né? Vocês podem tudo. Ai, Jesus é amor. Vamos lembrar que Jesus é amor, mas Ele é justiça também. Então temos que tomar muito cuidado, certo? Porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele é um evangelho que pede renúncia. É um evangelho que pede pra gente, negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Por que que esses homens aí na internet estão falando só de coisas boas? Né? Tem um que fala também para tomar cuidado de inveja. Mas por que que ele não prega a palavra do Senhor verdadeira e pura e simples? Que é arrependei-vos, que é negar a si mesmo, que é tomar a sua cruz diariamente e seguir Jesus. Não é fácil seguir Jesus. O caminho e a porta é estreito. Pessoal, o evangelho não mudou. O evangelho continua o mesmo. O evangelho continua pedindo renúncia, pedindo para negar a si mesmo, pedindo arrependimento, conversão, e não só coisas boas, vitória e tomar cuidado com inveja, com não sei o quê. Pelo amor do Senhor Jesus. Que esse vídeo seja para alertar vocês e para buscar realmente o Senhor Jesus de verdade. Não adianta você pecar o dia todo, o final de semana todo,
e depois pegar o celular e assistir o bispo, o outro bispinho lá, o outro não sei o quê. Não adianta pecar e depois ficar lendo Salmo 23, Salmo 91, corrente não sei do que. Não é isso que Jesus nos pede, não. Jesus quer ter intimidade com nós. Jesus quer aprofundamento na palavra dele aqui, pessoal. Precisamos estar aqui estudando a palavra dele. Pega a sua Bíblia aí, se você não tem uma Bíblia de estudo, compra uma Bíblia de estudo, comece a estudar a palavra, para não ser enganado por qualquer falso mestre, falsas doutrinas. É muito perigoso, pessoal. Não podemos brincar, não temos tempo mais para brincar. O Senhor tem me falado muito sobre isso, e isso tem me incomodado, e Ele me pediu para gravar esse vídeo, trazer para vocês aqui. Outra palavra aqui que o Senhor me deixou aqui foi segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo. Vamos lá, capítulo 3. Vou mostrar para vocês. Segunda Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. Os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Pessoal, essa palavra aqui, o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo, mas sobre os cristãos, os irmãos na fé, tá? Então, olha só os últimos dias que realmente estamos vivendo, tempos trabalhosos, né? Quantos amantes de si mesmos, quantos orgulhosos, né? Quantos amigos mais dos deleites do que de Deus, amigos do mundo do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Olha só o perigo. Vou virar a câmera aqui. É um perigo, pessoal. Um perigo. Olha só, né? Tá aqui na Bíblia, Paulo alertando a Timóteo, falando que isso aconteceria nos últimos tempos. Serão tempos trabalhosos, difíceis. Deixa eu ver como está a outra versão aqui. A Bíblia de estudo aqui. Como que está falando? É muito perigoso. Olha só. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Meu Deus. Pessoal, temos que nos avaliar todos os dias. Temos que renunciar e levar para a cruz de Cristo. Negar a si mesmo. E olha aqui o que Deus está falando conosco. Que nos últimos dias, muitas pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Pessoas estas cristãs. Temos que nos avaliar. Estamos assim? Reflete aí. Olhe para si mesmo. Vamos olhar para nós mesmos, porque vale para mim também o que eu estou falando. Estamos sendo amantes de nós mesmos? Já renunciamos tudo que Deus pediu para renunciarmos? Estamos sendo arrogantes, orgulhosos? Estamos amando mais os prazeres do que amando a Deus? Vamos nos questionar hoje. Vamos refletir nessa palavra. Será que estamos sendo religiosos só na aparência? Ou estamos sendo verdadeiramente servos de Deus?
filhos de Deus. Temos que pensar e se arrepender, pessoal, se arrepender. Se estamos sendo assim, temos que nos arrepender. Se estamos vivos, é porque Deus está nos dando chance ainda de arrepender e mudar e se converter verdadeiramente. E não ficar falando que é de Jesus, usando o nome de Deus para enganar muitos, para nos enganar também. O evangelho não é para isso, não. Não é para pegar dinheiro do povo, não. O evangelho não é para ter envelopinho toda hora. Eu já fui da Igreja Universal, pessoal. Quanto dinheiro eu dei naquela igreja, sem conhecer a palavra. Eu era nova na fé. Eu não sabia de Bíblia, não conhecia a palavra do Senhor. Mas eu estava com meu coração aberto para Cristo entrar. E graças a Deus foi ali que eu conheci um pouco da palavra. Mas ali tem muita coisa errada. Deus não quer nosso dinheiro assim, não. Deus quer o dízimo, sim, né? Os dízimos e ofertas, maravilha. Agora, fogueira santa, envelope toda hora, não. Depois de 1 ano e 6 meses, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, eu fui alertada pelo Espírito Santo para sair de lá. Então, tem muitas igrejas hoje, pessoal, muitas, eu passei por várias, que estão brincando com a palavra do Senhor, muitas fazendo festinha dentro da igreja, mas não estão pregando a verdadeira palavra, a palavra pura e simples do nosso Pai, nosso Senhor, deixou o manual da vida. A Bíblia é o manual da vida. Se a gente seguir direitinho e obedecer, teremos paz, teremos vida, teremos abundância. Agora, se a gente não obedece, como que Deus vai nos abençoar? Não tem como. Não tem como. Então, não podemos acreditar nesses falsos profetas aí que estão falando, você terá bênção, você é a ovelhinha de Jesus, você é a ovelha se você obedece. Você tem obedecido? Eu tenho obedecido? Será que nós merecemos algo do Senhor? Graças a Deus, Ele é misericordioso, né? Ele tem a graça dele, a graça que não é de graça, pessoal. Ele morreu na cruz, pagou um alto preço. É o sangue de Jesus pelos nossos pecados, mas temos que nos arrepender, seguir, negar a si mesmo, não amando ao dinheiro. Não dá para servir a dois senhores, né? Tem na palavra do Senhor também. Ou a gente segue a Deus ou a gente segue Mamon, que é o dinheiro, que é o demônio do dinheiro, né, pessoal? Então temos que ter muito cuidado. Vamos nos analisar nesse dia e vamos nos arrepender. Que o Espírito Santo fale com vocês aí também, como está falando comigo nesses dias. Que sejamos os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade o nosso Pai, tá? Vou contar agora também um sonho que o Senhor me deu esses dias. Eu estava em uma igreja cheia de jovens. Uma igreja daquelas com parede preta, pessoal. Eu já passei por uma delas e eu não gostei, pessoal. Me perdoa aí se você é da parede preta. Mas, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Essa igreja que o Senhor me mostrou em sonho era de muitos jovens. E os jovens estavam, sabe, jogando pimbolim dentro da igreja. Tava tendo festa dentro da igreja. Cheio de jovens, cheios. E eles brincando ali de pimbolim. Eu também não sei se tinha sinuca, mas tinha assim, sabe, essas coisas. E aí eu chegava em um jovem e eu brigava com ele ali, eu exortava ele, falava, vocês estão brincando ou vocês querem realmente seguir a Deus? Servir a Deus de verdade? Né? Eu dei bronca. E o pastor dessa igreja no meu sonho ia pra lá e pra cá, fazia de tudo. Tinha até uma mesa cheia de coisas para comer, pão, sabe, pãozinho na chapa, frutas. Era assim, bastante abundância, né, de alimentos. E ele não parava de querer agradar ali aquelas pessoas, né? E aí, numa parte do sonho também, pessoal, essa parte foi horrível. Eu e meu marido, no sonho, parecia eu e o meu marido, tendo relação sexual dentro da igreja. Olha que coisa horrível. Pessoal, isso é horrível. Então, Deus mostrando que dentro da igreja dele tá tendo muita brincadeira, tendo imoralidade sexual. Porque também eu olhava no sonho assim, mulheres com calcinha fio dental,
com o bumbum para fora, pessoal, dentro da igreja, andando. As outras mulheres vestidas igual as mulheres do mundo. Roupas curtas, vestidos colados. E é isso que Deus pede de nós, mulheres. Agora eu falo com as mulheres, com as irmãs. Pessoal, tem outra palavra aqui que o Senhor também me colocou esses tempos, que eu... Agora, peraí, que eu vou achar aqui. Eu acho que também é em Timóteo. Depois eu vou confirmar direitinho e vou trazer para vocês. Mas está falando que nós, mulheres, temos que ter decência, nos vestir com decência, né? Com modéstia. Pessoal, eu mesma, antes de conhecer o Senhor Jesus, ó a minha roupa aqui agora, como tá. Bem fechadinha, né, ó. Tem esse decotinho, mas é mais pra cima aqui, pessoal. Mas antigamente eu andava com os seios de fora. Eu andava com vestidos curtos também, roupas que não agradam a Deus. Ah, Evelyn, mas Deus vê o coração, não vê a roupa. Deus muda primeiro dentro, muda o coração para mudar fora também, pessoal. Eu falo por mim mesma. Eu gostava de seduzir outros homens, mesmo casada. Então temos que tomar cuidado, mulheres. Irmãs, você é templo, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra em nós, ele muda dentro e também muda fora. Nossas vestes mudam. Hoje eu não consigo nem usar blusinha de alcinha, pessoal. Eu uso dentro de casa. Ou quando eu vou na praia, que eu uso um vestido que é mais com alcinha assim, só uso o vestido, não uso biquíni não. Então cuidado com o biquíni também, pessoal. Estude aí, busque como foi feito o biquíni, por quem e como que ele fez. É horrível a história, tá? E outra, você usaria calcinha e sutiã na rua? Na praia? Você usaria? Não, né? Por que usa biquíni? O biquíni só muda o tecido, mas é uma lingerie. Gente, é um perigo isso. Deus pede decência, né? Deus pede modéstia. Temos que tomar cuidado. Cuidado com os homens também. Tem homens usando roupas. Pessoal, eu passei por uma igreja que o pastor usava aquelas calças apertadas e as blusas bem apertadas para mostrar o corpo dele, né? Forte. O corpo, né? Sedutor. Para que isso? Para mostrar o bumbum dele. Gente, aí as mulheres que não estão convertidas ou que estão no começo da fé ficam olhando pro pastor. Ai, que lindo, pastor. Aí os homens olham as mulheres também com vestido colado, saia curta, peito para fora, não presta atenção na palavra do Senhor. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Pessoal, então, esse sonho eu acordei e falei, Pai, me perdoa, perdoa nossos irmãos que estão brincando, fazendo a igreja do Senhor profana. Temos que tomar muito cuidado, não é qualquer igreja que a gente pode ir. Não é qualquer igreja. Temos que pedir ao Espírito Santo para nos levar onde Ele quer, na igreja que está pregando a palavra verdadeira. Não essas que estão brincando, fazendo festa dentro da igreja, tendo imoralidade sexual, se vestindo de qualquer jeito. Não é isso que o Senhor quer. Meus irmãos, eu acho que por hoje tá bom. Me perdoa aí que eu falo muito, mas são coisas que o Senhor me colocou no coração e eu creio que vai servir para alguém que vai assistir esse vídeo, né? Então, por hoje é só. Eu volto num outro vídeo, tá? A gente vai conversando e vai ser maravilhoso, tá bom? Então, vamos orar para finalizar? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada por essas palavras maravilhosas que o Senhor nos deixou, pela exortação, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor corrige aqueles que ama. Obrigada pelo seu amor, obrigada por ter morrido na cruz por nós, obrigada por dar o seu filho para morrer por nós, Pai, naquela cruz, nós que merecíamos, Pai, mas o Senhor nos ama e foi tão bondoso, misericordioso. Nós te agradecemos, Pai. Visita-nos, Pai, nos corrija sempre, que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Pai, não nos deixa cair em tentação, não nos deixa, Pai, cair em falsos profetas, não nos deixa cair no engano de Satanás.
nas doutrinas, Pai, de demônios. Não deixe a gente cair em falsos profetas, em falsos mestres, em falsas igrejas, Pai. Nos perdoe, Pai, nos lava, nos limpa, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. E nos dê sabedoria e discernimento. Precisamos, Pai, desse dom do Senhor, de discernimento de espírito, para não cair no engano nesses últimos dias, Pai. Em nome de Jesus, eu peço por mim e pelos meus irmãos em Cristo que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Deus abençoe.